Fala galera, estamos aqui com mais uma entrevista com o aprovado, dessa vez aqui com o meu aluno João Vitor. Ele vai falar aí sobre as aprovações dele, vai comentar aí, compartilhar um pouco sobre a experiência dele como concurseiro para vocês aí que estão iniciando nesse mundo dos concursos de TI. Fala, João Vitor. Primeiramente, meu cara, obrigado por se disponibilizar aqui para gravar essa entrevista aqui para o pessoal e parabéns aí pelas aprovações. Nada, que isso aí. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço aí por toda a ajuda e estou à disposição aí para estar ajudando o pessoal. Show demais. Cara, começa aí se apresentando, fala um pouquinho sobre tu, onde é que tu mora, formado em quê, trabalha com quê, como foi o início no mundo dos concursos. Meu nome é João Vitor, né? Eu tenho 24 anos, eu moro em Brasília, né? E assim, o meu início no mundo dos concursos foi muito por conta da minha mãe, né? Ela é concursada já, acho que mais de 30 anos, né? Juntando o federal e o distrital. E ela sempre falava ali, enquanto eu estava na faculdade, ó, beleza, eu sei que a área privada de TI é muito boa, mas não esquece dos concursos, não esquece dos concursos. E eu ali, né, meio que até com uma falta de maturidade, né, querendo ou não, ali na faculdade com 18, 19 anos, né, eu cursei ADS, né, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tecnólogo, e aí começou que ela meio que pegou na minha mão assim e fez eu fazer a inscrição do concurso que eu sou concursado hoje, né? Que é do SERPRO. Então ela falou assim: ó, esse daqui eu não abro mão que você faça. E aí eu basicamente fiz aquele primeiro concurso que a mãe obriga ali, de tipo, ó, beleza, não precisa nem estudar, mas vai lá e faz para você começar. E aí eu fiz, larguei, tipo assim, sabe quando a gente vai lá, faz a prova, esquece e segue a vida. E uns 4, 5 meses depois, chega uma carta na minha casa e minha mãe me liga e fala, ó, tem uma carta aqui do Serpro, eu posso abrir? Aí ela falou, aí eu falei, pode. Aí era minha convocação para o concurso que eu tô hoje. E foi assim, mais ou menos, que eu comecei aí no mundo dos concursos, né? Legal. No caso, então, essa prova tu fez foi a 2021, né? Tem o concurso temporário do CEP, né? Isso, Pô, isso. legal. Primeira É, experiência já. a gente, eu mesmo eu sabendo, né, que era um concurso temporário, até pouca gente sabe disso, mas o concurso que eu sou concursado hoje é temporário, né? Mas assim, eu sabia que eram 2 anos que eu ia ganhar um salário muito bom e que eu ia ter oportunidade de crescer financeiramente e, inclusive, de fazer uma mentoria como é a sua. Então, assim, é uma dica que o concurso é temporário, é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Ó, para quem eu ganhava R$ 1.800 e fui ganhar 5 vezes isso, me ajudou muito em comprar curso, passagem para ir fazer prova, a mentoria, né? Então, assim, com esse dinheiro, querendo ou não, do concurso temporário, foi com que eu consegui encurtar meu tempo para as outras aprovações que vieram aí ao longo do caminho, né? Legal demais, cara. Isso é uma boa dica mesmo, né? Hoje em dia, realmente, principalmente os iniciantes, tem a galera que é sommelier de concurso, né? O cara só quer pegar aquele concurso que é na cidade dele, que tem 1.000 vagas e que o salário é 50 mil por mês, né? E, pô, complicado, né? Então tem que abrir realmente um pouco mais o leque e ter esse pensamento aí que você teve de dar um primeiro degrau que vai servir aí, vai lhe dar uma base tanto financeira quanto, enfim, para conseguir os próximos, né? Emocional, né? Emocional, show demais, cara, legal. Mas beleza, e aí depois dessa tua primeira aprovação, tomou posse lá como temporário, mas aí tu parou de estudar ou tu já estava com a cabeça de, opa, é temporário, tenho que continuar estudando, como foi? Assim, eu confesso a você que eu também posso em outubro e eu falei assim, não, de outubro até dezembro que eu vou gastar um pouco e viajar e passar o ano novo na praia, né? E quando eu voltei em janeiro, eu falei, não, beleza, agora eu tenho aqui quase 1 ano e 8 meses para eu passar em outro concurso. Vamos, assim, eu não posso me acomodar, né? E talvez tenha até sido bom ser temporário, porque eu não me acomodei em nenhum desses 2 anos, praticamente, né? E aí foi quando eu falei, pô, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguma maneira aqui
trilhar esse caminho, né? É, tem até uma história que eu gosto de contar, Yuri, que é uma história de um concurso da Telebrás que teve em fevereiro de 2022. Esse concurso eu já estava extremamente trabalhando lá no Serpro, né? Já tinha 5, 6 meses, e era um concurso para 100 vagas, né? Com cadastro de reserva, e eu fiz a inscrição, foi no mesmo dia do concurso da Petrobras. E eu falei assim, todo mundo vai fazer o da Petrobras, eu vou fazer o da Telebrás, que o salário ali é mais ou menos a mesma coisa, e eu vou tentar fugir da massa, né? E aí, quando deu na sexta-feira da semana do concurso, aí eu vi que tinham 300 pessoas inscritas por um cargo que basicamente tinha 100 vagas, né, juntando cadastro de reserva. E aí eu falei, tipo assim, se eu não passar, aí eu fiquei naquela ansiosidade ali, tipo, de sexta, sábado e domingo. O resumo, eu fui eliminado. Então, assim, o meu primeiro concurso que eu fiz depois de aprovado, eu fui eliminado por causa dos mínimos. E aí foi aí que eu falei, ó, tipo, e eu falo isso tranquilo, a minha primeira aprovação foi muita sorte, né? É porque eu precisava de um método ali, de um planejamento, de alguma coisa, para eu estar trilhando o caminho de forma mais consistente, né? E aí foi quando eu te achei. Perfeito. Conta mais aí, como foi que eu apareci nessa história? Então, Yuri, eu sou uma pessoa que tudo que eu vou fazer, eu gosto de pesquisar muito. Se eu vou comprar um celular, se eu vou comprar uma televisão, tudo que eu vou fazer, eu gosto de pesquisar muito para entender ali o meio, né? E também para não ficar batendo cabeça, comprar alguma coisa errada e tal. E aí, eu te achei, né? No começo, aí eu falei assim, nossa, é meio caro, né, e tal. Aí eu lembro que eu ficava te mandando umas mensagens no direct, tipo assim, pô, mas você vai me ajudar nisso? Vai me ajudar naquilo? Aí foi quando você lançou uma mentoria em grupo. E aí o preço era bem mais acessível, né? Hoje eu até tenho uma mentalidade diferente, assim, vamos dizer, em relação a isso. E aí eu falei, não, beleza, eu vou fazer em grupo. Eu fiz em grupo, gostei muito, só que eu achei que depois eu precisaria de algo mais individualizado, né? E aí, assim, respondendo sua pergunta, eu te achei pelo Instagram mesmo, né? Uhum. Nos grupos aí de Telegram e tal, o pessoal falando, o Yuri, mentoria do Yuri e tal. E aí depois, quando a gente vai olhar o histórico também, né? Querendo ou não, até a que eu fico mais impressionado é aqui da CLDF, né? Que o primeiro lugar, a gente até já conversou algumas vezes sobre isso. Mas enfim, aí quando eu fui e decidi, não, agora eu preciso de uma individualizada. E aí foi quando, na verdade, assim, eu acho que foi o ápice da sua ajuda comigo, porque quando você está lá em grupo, querendo ou não, muita coisa fica. Você quer perguntar alguma coisa? Não, não, eu já estou pensando aqui quando tu finalizar o resumo aqui que eu vou Ah, fazer, tá. mas pode Ah, continuar. tá. Não, então, quando você está lá em grupo, eu cometi esse erro, e aí espero que vocês que estão vendo essa entrevista não cometam, que é tipo assim, tá lá em grupo, depois eu assisto, fica gravada, é, eu vou vendo aos poucos, quando eu tiver um tempo eu vejo, e querendo ou não, na individualizada, é você e eu. Então, assim, pô, eu marcava um horário, eu tinha que estar aqui com você, eu tinha que conversar com você, né? Então, assim, eu senti que eu cometi esse erro em grupo e que a gente meio que consertou quando foi para a mentoria individual. Perfeito, né? E aí, só resumindo para o pessoal que está assistindo, não conhece, né? O João Vitor está falando que ele participou aqui da mentoria do 01, que normalmente eu faço em grupo, turmas, né? Se eu não me engano, tu foi a oitava turma, João Vitor. Mas realmente, cara, tem esse problema de, tipo, por o fato das sessões ficarem gravadas, às vezes causava isso, né? Às vezes o aluno, tipo, não, vai ficar gravado, não vou assistir. Mas agora eu estou reforçando essa questão de comparecer ao vivo, porque tem uma coisa ali enfim, no ao vivo é melhor. Aí eu deixo a gravação mais assim para as exceções, né? Mas concordo contigo. E aí depois tu veio para mentoria individual, né? E aí sim, realmente o acompanhamento é bem mais próximo.
e foi aí que ajudou ainda mais, né? E aí já então que a gente entrou nessa parte, né, do pós-mentoria, foi que mudou para ti com relação aos resultados e às provas que tu fez depois aí de ter passado pela mentoria? Eu acho assim, cada um consegue captar mais informações de você de alguns segmentos, né? Querendo ou não, por eu ter esse fato de eu pesquisar muito, então, assim, em relação a ciclo de estudos, primeira passada no conteúdo, planilha disso, aquelas técnicas todas que você ensina para gente, eu já tinha absorvido muito na mentoria em grupo. Só que o que eu falo que você mais me ajudou foi em dois aspectos. Foi tanto no aspecto emocional, porque, assim, querendo ou não, quando você chega ali numa prova, onde você fala, pô, um cara que já passou em diversos concursos, falou para eu fazer A, B e C, e eu fiz. Tipo assim, se eu não passar, é porque eu preciso de tempo, é porque Deus não quis, mas eu não me sinto desorganizado, entendeu? E às vezes eu chegava na prova antes de fazer a mentoria e com a cabeça muito, velho, eu não estudei direito, eu podia ter feito outra coisa e outra coisa. Então, assim, esse tipo de pensamento, quando eu comecei a ir para as provas depois da mentoria, eu não tive mais, eu tive, ó. Eu estou aqui no processo e vamos que vamos. E o outro aspecto que eu acho que você me ajudou muito, que eu acho que as pessoas pecam muito hoje em dia, é a estratégia de qual prova fazer. Eu lembro que a gente teve uma sessão depois do TRT Alagoas, ali por volta de agosto do ano passado, e aí eu falei, Yuri, o meu primeiro problema para resolver é passar em um concurso definitivo. Então, assim, o meu contrato está acabando e a gente precisa correr atrás disso. Só que o que que eu percebi que eu estava errando sozinho, né? Porque, só para explicar, entre a mentoria em grupo e a individual, eu tive um gapzinho ali de uns 3 meses que eu fiquei é, sem vir para Da individual, mentoria. né? E foi Uhum. bem depois do TRT Alagoas que você me mandou uma mensagem no domingo já, assim, umas 10, 11 horas da noite. E aí, João, como é que foi na prova, tal? E eu tinha tomado uma surra daquela prova lá, e aí foi nisso que você me ajudou, tipo assim, ó, a gente tem que se organizar para tentar sair de onde a massa está indo. Ano passado, todo mundo que está num nível mais alto estava fazendo todas as provas de TRT, e eu precisava entender que às vezes eu precisava focar em alguns outros aspectos para garantir primeiro a estabilidade e que depois eu ia melhorando e buscando é, outros concursos. Então, assim, o que eu acho que você me ajudou mais foi nessa visão de fora, de tipo assim, ó, João, esquece aqui negócio de Cefaz, de TRT, de não sei o quê, que o seu momento não é esse. Você precisa garantir a sua estabilidade. E aí foi quando a gente escolheu o concurso que eu passei, né? Perfeito, não, cara, e eu só tenho a confirmar, né? Realmente você já tinha pegado ali o pilar mais técnico com relação a ciclo e método, e aí na individual você conseguiu pegar esse pilar mais estratégico de escolher ali quais batalhas você vai lutar, vamos dizer assim, né? Porque batalhas tem muitas, né? Mas você tem que escolher quais batalhas vai lutar. E essa parte emocional, né? Que é importante também. E show demais, cara. E aí, então, chegando agora mais perto desse teu resultado na PPGG, né? Conta aí, faz um resumo aí da galera, como é que foi e no final das contas, como é que ficou. Sei que a homologação saiu ontem, né? Como é que saiu, como é que ficou o resultado final? Assim, eu confesso, o Yuri sabe disso, que eu deixava bem claro para ele, que várias vezes a gente tinha algumas sessões e eu saía meio bravo das sessões, porque não, eu não escutava o que eu queria escutar dele. Então, às vezes eu vinha achando que ele ia falar que estava tudo bem, que se eu podia fazer tal coisa, e ele falava, não, ó, pelo amor de Deus, vamos fazer diferente, porque senão o resultado não vai ser diferente, né? Assim, por exemplo, eu fui para o TRT Minas com passagem já comprada, com tudo, sem estudar. Eu continuei no TRT Minas praticamente estudando para PPGG, porque como eu já tinha comprado passagem, e eu tava pensando lá na frente, eu passava, velho, passou Senado, passou TRT Minas, passou
acho que agora eu não lembro, mas passou mais alguma Teve vários prova TRTs, né? e vários TRTs, o TRT Paraíba que eu queria muito ter ido, né? Mas assim, eu entendi que, ó, se você não der um passo para trás e focar num negócio mais a médio e a longo prazo, ficar estudando de um em um mês para concursos diferentes não vai dar resultado, né? Então, assim, quando foi ali por volta de setembro, saiu o edital e a prova estava prevista para ser em dezembro. Porém, estava prevista para ser no dia da final da Copa. E aí eles adiaram, né? E uma coisa que eu aprendi muito com o Yuri também é: você tem que se preocupar só com o que você controla. Vários dias eu fiquei assim sem estudar antes do adiamento, ansioso, né, para saber, será que eles vão adiar e tal. E o Yuri falava, velho, a única coisa que você controla é os seus estudos. Então, se vai adiar, se não vai, você não tem poder sobre isso. Continue estudando, continue estudando. E aí veio aí eles adiaram para janeiro, né? E assim, para mim foi muito difícil passar ali Natal, Ano Novo, toda essa parte do ano, né? É, estudando, né? Porque, querendo ou não, né? Tem as festas, tem as coisas todas, né? Férias e etc. Então, mas eu falei, ó, já tô muito perto e eu sabia, assim, fazendo a conta, talvez fosse a minha última oportunidade de passar antes do meu contrato aqui no Serpro acabar, né? Então, assim, porque o meu contrato aqui acaba em outubro, né? Então, o concurso homologou ontem, provavelmente até outubro já vai ser a nomeação, né? E aí foi quando eu fui fazer a prova e eram dois cargos. E aí o Yuri falou: qual cargo você vai focar? Porque você tem que focar em um e você faz os dois, mas você foca em um. Só Aí, explicando para o pessoal, né? Esse concurso da PPGG, do Distrito Federal, né? Tinha um cargo lá de auditor de TI, não sei se era exatamente esse nome, né? Mas era algo assim, auditor, especialidade de TI e uhum. analista, especialidade de TI, né? Dava para fazer as duas provas, né? Turnos diferentes, mas até naquela ideia, né? Da estratégia, qual que você vai focar, como é que vai ser, né? E aí, como foi que a gente decidiu? Porque assim, você usa algumas métricas, né, para decidir qual que é o cargo. Até, por exemplo, se a pessoa está desempregada, né, e aí ela foca no de analista, que é mais tranquilo, se a prova é de manhã, de tarde, tudo isso é levado em conta, né? Mas assim, eu já tinha um salário relativamente bom aqui no Serpro e eu falei, não, se for para focar, eu quero focar num salário que eu não vou perder tanto poder aquisitivo. E a prova era de manhã. Aí você falou, não, então beleza. Então você faz, é o cargo de gestor. Aí você faz o Gestor. de gestor e depois de tarde, o que você tiver de cabeça lá que sobrar, você faz o de analista. E aí a gente treinou muito, treinou redação, treinou tudo. Mas assim, eu acho que o que você mais me ajudou até bater nessa tecla, várias sessões era mais para conversar mesmo, né? A minha mãe e minha namorada até falam assim: você às vezes ficava sem estudar, e aí quando você conversava com o Yuri, era 3 semanas estudando. Aí quando estava pertinho de conversar de novo, parava de estudar e conversava. Então, assim, querendo ou não, você dava aquele, tipo assim, uma força ali, né? É, E me tinha um mantendo ali checkpoint ali, estudando. né? Tinha um checkpoint, aí eu É, lembro tu falando assim, né? Caramba, eu vou ter sessão semana que vem do Yuri, não sei nem o que é que eu vou falar, porque eu não estudei. Eu vou estudar aqui para ter o que falar, né? é, isso acontecia, de tipo assim, pô, eu tava sem estudar, só que eu lembrava, pô, tem uns 15 dias eu tenho sessão com o Yuri, então eu vou estudar, preencher a planilha, fazer questão aqui, porque senão vai chegar lá, eu não vou ter nem o que falar na sessão, né? E aí, graças a Deus, eu fiz as duas provas, e consegui a aprovação aí nos dois cargos, né? No cargo de analista, eu estou em quinto lugar, e no cargo de gestor, eu estou em primeiro lugar. E ontem saiu a homologação do cargo de analista e o cargo de gestor tem o curso de formação, né? Aí eu fui convocado ontem para o curso de formação de gestor e vou estar fazendo aí esse próximo mês, acho que em junho sai a homologação e aí é comemorar essa tão querida estabilidade, né, que a gente luta tanto.
e começar a planejar os próximos passos aí, né? Show demais, né? Novamente, parabéns, né? Tipo, o gestor era justamente o que você estava focando, né? E não só passou, mas passou aí em primeiro, né? O de analista que foi ali, tinha uma interseção muito grande, né? Você fez a prova à tarde, não estava tão focado, estava um pouco mais cansado, ainda assim conseguiu um ótimo resultado, né? Quinto lugar. E legal demais, cara. E o bom é que esse curso de formação, por mais que ele seja uma fase do concurso, né? Se eu não me engano, é uma fase, né? Do teu, mas ele Isso. é mil vezes mais tranquilo, assim. Basicamente, você assistindo lá, nem estudando o básico ali, você consegue de boa ser aprovado, né? Assim, o pior, em resumo, o pior já passou. O pior foi ficar ali bem no conteúdo da prova objetiva e discursiva, né? Legal demais, João. É. E, cara, já que tu falou aí, né, dos próximos passos, né? Então já deu a entender que a jornada ainda não acabou, né? Você está fazendo mais, subindo aí um degrau, dois na escadinha. E o que é que você pensa aí de futuro, né? Vai fazer a prova do certo, né? Tanto quanto está publicado. É, Ou, é, eu gostei muito, né, de trabalhar aqui e eu não tenho nada para reclamar do Serpro, né? Em relação, assim, à TI mesmo, a tecnologias, o Serpro não tem nenhum, assim, você trabalha realmente ali com o desenvolvimento, o teste, você tem que fazer o servidor, então, assim, não tem nada de empresa que vai terceirizar e vai fazer X ou Y, você tem que correr atrás e fazer mesmo, né? É, e aí eu estou estudando para o CEPRO agora e esperando aí os próximos movimentos aí de autorizações, né? É, mas assim, você sabe que eu só vou parar lá no topo, em algum tribunal de contas, em alguma Cefaz, enfim, inclusive, o parar de TCDF, né? estudar. Tá, o TCDF É, tá andando. então, eu tô rezando aí para ele atrasar um pouco, porque é a mesma banca do Serpro, né? E que é o CESP. E, assim, pelo menos é o que indica, né? E aí, assim, se Deus quiser, vai ser uma interseção muito grande de conteúdo já estudado para ele. E a gente vai sonhar aí, né? Não custa nada. Eu sei que a luta é grande, mas eu penso assim, pô, sei lá, 80%, na minha opinião, eu já fiz, eu já sei as técnicas, eu já estudei muita coisa, eu já sei fazer prova. Então, assim, agora é tempo. Você me ensinou isso, né? É tempo. Agora é ali, ó, todo de 1%, que na hora que aparecer a oportunidade, você vai estar pronto. Então, assim, na minha opinião, é jogar o meu tempo que eu fiquei para trás estudando aí, e batendo cabeça, e viajando, e fazendo prova, e etc. Fora se eu não continuar estudando, né? Uhum. Tipo isso. Show demais, cara. E agora, assim, pensando principalmente no pessoal que está assistindo, normalmente a maioria é o pessoal iniciante, às vezes que nem teve nenhuma aprovação ainda. O que é que tu diria aí para eles economizarem de erros, vamos dizer assim, erros que você cometeu no início e você gostaria de compartilhar aí com essa galera? Ó, eu acho assim que a primeira dica que eu posso dar é que se você está iniciando e você não quer passar um ano batendo cabeça, que você faça um acompanhamento, sabe? Porque, querendo ou não, o Yuri já, se eu não me engano, ele passou 7 anos estudando só para TI, mais anos aí acompanhando e 5 anos, né? Só para TI, né? E depois mais uns 4, 5 aí já também de mentoria. Então, assim, não é que você só vai passar se fizer um acompanhamento. Não, é porque ele fala assim, João, isso é errado. Por exemplo, um erro que eu cometia. Eu pegava lá português, que tinha 5 questões na prova, e, sei lá, raciocínio lógico, que tinha 30 exemplo, e colocava 1 hora para português e 1 hora para raciocínio lógico. E ele falou, João, você não pode fazer isso porque raciocínio lógico tem 6 vezes o peso de português e você está botando o mesmo tanto de hora. A questão do ciclo de estudos, né, para você estar passando por todas as matérias, é,
Assim, principalmente isso aqui para o CESP, a questão da primeira passada, né? Porque o CESP tem várias questões ali que são conceitos. Então, assim, como você entendendo ali mais ou menos o que é o assunto, você já consegue acertar, né? Então, assim, eu acho que são ajudas bem pontuais, né? É, ele pediu, por exemplo, para eu estar fazendo redações e tá mandando para ele, né, para ele corrigir. Eu lembro até de uma bronca que você me deu da letra, não sei se você lembra dessa bronca, que Essa é eu bem mandei uma comum entre a redação para galera de ele. TI. E aí depois ele falou assim, não, João, você não tem que focar muito no conteúdo, não, você tem que melhorar a letra mesmo. De resto aqui até que dá para ir. Foram quatro áudios, aí três ele passou metendo pau e no quarto ele, não, mas de resto aqui tá bom, eu gostei e tal, que foi para dar uma maciada assim na surra, né, vamos dizer. Então, assim, eu acho que são ajudas pontuais, mas que encurta muito tempo, muito tempo. É, São, assim, eu acho que principalmente a da estratégia, olhando para uma parte mais de fora dos estudos, né? De você saber qual concurso você vai fazer ou qual você não vai fazer, e a parte de ciclo, né? De método de estudos que você passa, foi o que mais me ajudou mesmo, assim, dessa primeira passada, né? Até se você quiser falar um pouquinho o que é essa primeira passada, aí fica com seu cargo. Enfim, acho que, assim, no meu caso, o que mais me ajudou foi a parte mental e a de estratégia mesmo, de escolher qual prova fazer. Vejo muita gente indo aí pelas essas provas que eu chamo de provas modinhas, né? E às vezes chama cinco, seis pessoas e você tem um concurso, por exemplo, esse do CEPRO com 600 vagas e as pessoas estão lá se matando de estudar para outras provas aí só porque pelo status, né? Né? E eu Não acho que quer, isso você me ajudou a entender, né? o cara, muitos não querem fazer o certo só porque é CLT. O cara nunca estudou para concurso e ele já tem um preconceito. Ah, é CLT, quero não. Quero o estatutário. O cara nunca nem fez uma prova ainda. O cara, tipo assim, às vezes o cara ganha R$ 1.500, o CEPRO você ganha 12 mil lá, e aí, não, velho, CEPRO é CLT, não tem chance de privatizar, de não sei o quê. Aí, então beleza, então continua aí estudando para. Mas Tem isso, né? é Mas tudo é complicado. maturidade, né? Tem gente, só mais iniciante, É, tem que ter maturidade. Tem um pessoal que é cabeça dura mesmo, aí esses aí a gente deixa pra lá. Mas tem outros que têm boa vontade, às vezes é só uma questão é, de mostrar outro lado, ou depois de um tempo aí batendo cabeça, o pessoal aprende. E João, isso é uma ah, coisa que diga. Isso é uma coisa que, querendo ou não, eu tive que aprender durante a mentoria. Como eu disse, várias coisas que você me disse, eu saía daqui e falava, velho, não vou fazer isso não, pô. Não, não é assim. Eu não vou. Ele tá errado, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas assim, quando eu fui fazendo um negócio que fui dando resultado, aí eu, não, verdade. Peraí, ele não tá onde ele tá hoje à toa, né? Tem que, tem que escutar. Então, assim, se você for para entrar aqui na mentoria, entre com a cabeça muito aberta, porque muita coisa você vai falar que você está fazendo errado e etc, e que você precisa mudar e que você tem que estar disposto a mudar, né? Perfeito, né? E realmente, assim, o pessoal mais iniciante, quando vem para a mentoria, como ele, pelo fato de ser iniciante, então ele não tem tantos vícios, vamos dizer assim, e normalmente, se o cara for um cara cabeça aberta, ele segue todo lá, beleza. Aí agora, quando já entra uma pessoa um pouco mais avançada, às vezes o cara já tem alguns vícios, e aí quando eu digo, não, cara, não faz assim não, faz assado. Aí às vezes o cara, já peguei alguns casos que nem tô dizendo, né? De tipo, não, acho que não é, aí fazia de outro jeito, aí depois quebrava a cabeça e voltava. Mas, enfim, acontece. Eu também já fui esse cara aí em alguns momentos, mas faz parte aí do amadurecimento. E, João Vitor, uma coisa que vai começar a acontecer cada vez mais, já que você já tem aí uma aprovação e vai continuar estudando, o pessoal vai perguntar, né? Tirar dúvida contigo, né? E aí, uma pergunta que com certeza vai aparecer é:
qual material tu usou, né? Essa é normalmente a primeira pergunta, né? Sobre Uhum, material, etc. O que é que tu tem a dizer, assim, de forma genérica sobre essa questão do material e também de forma mais específica, né? O que é que realmente tu usou, como é que foi? uhum. É, é porque assim, você vai fazendo as perguntas, né? Eu vou lembrando dos ensinamentos da mentoria, né? Eu acho que em relação a essa questão do material, a gente tem que tirar um ensinamento que é o seguinte: não tem nenhum material no mundo que vai cobrir o edital inteiro. Então, assim, eu cometi um erro que era ficar esperando. Não, ó, o professor falou que vai postar aqui dia 10 o resumo de não sei o quê, e a prova é no dia 12. Aí você falava assim, não, João, deixa eu te falar. YouTube, Google, corre atrás, procura por outro lugar, que você não pode ficar dependendo de cursinho, né? Mas assim, referente a material, eu utilizei mais o estratégia, né? Na minha opinião, assim, o estratégia para TI hoje está um pouco na frente, né? Mas assim, a minha opinião, pelo menos, é que se você puder ter um pouco de cada um, e você vai meio que filtrando ali o que que você gosta mais de cada um, né? Para esse concurso, por exemplo, da PPGG, tinha a matéria de AFO, né? E eu vi com o professor Anderson Dogran, toda a parte de AFO, e para mim foi muito bom. Então, assim, se você tiver condições, o importante é que você vai filtrando ali de acordo com o que você goste. Então, algumas matérias de TI eu pegava no Gran, outras no Estratégia, e, assim, pelo menos para mim deu certo. Perfeito, não. E a resposta que eu costumo dar, assim, pelo menos a resposta mais curta, é nessa linha que você falou, tipo, supondo que o cara não tem nada de material, nem quer estudar para a área concurso de TI. Primeira coisa é, um dos dois grandes cursinhos, ele tem que ter ou estratégia ou o GRAM. Realmente, pelo que eu venho percebendo de feedback, o estratégia parece que está um pouco melhor aí, na média, né? Tudo nós estamos falando aqui na média. Você vai ver professor ruim no estratégia, vai ver professor ruim no GRAM e vice-versa, e às vezes não tem alguns materiais. Na área de TI, assim, faz parte, né? Eu Uhum, até entendo o cursinho, às vezes, não liberar todos os materiais, porque é tanta coisa e se atualiza tanto que é difícil, né? Mas o que também não pode acontecer é de, tipo, no cursinho não liberou, então não vou estudar. Não, pelo menos o básico aí na internet tá tudo disponível, né? Claro, tem que tomar cuidado, porque esse negócio de tá tudo tá na internet é uma faca de dois gumes, né? Então, mas é nessa linha mesmo. Show demais, cara. E é. aí, se tu quiser aí, então, já chegando aqui nos finalmente, quer deixar alguma última dica ou, enfim, uma última mensagem de motivação aí para a galera que está assistindo, né? Se fosse uma mensagem que tu pudesse garantir que todo concurseiro de TI iria ouvir, qual seria essa mensagem, essa frase que tu enviaria? Ah, Yuri, assim, eu acho que a primeira mensagem que vocês têm que entender para a área de TI especificamente é que você demora a encaixar o quebra-cabeça da área de TI. Então, assim, não desista de estudar. Quando eu comecei a estudar TI para concurso, parecia muito grego, parecia assim, sabe, que eu não estava entendendo nada, que toda a minha faculdade tinha. Parecia que eu nem tinha feito faculdade. Só que ali todo dia entende um pouco, volta, revisa. é, não, assim, realmente não desistindo na primeira vez que você leva, vamos dizer, uma surra, né? Como eu disse, eu fui para o TRT Alagoas, saí de Brasília, peguei um avião, gastei uma grana, e quando eu cheguei lá, eu levei uma surra da prova que, assim, muita coisa lá eu não tinha nunca nem visto na minha vida. Só que eu não desisti. Então, assim, o Yuri tá aí também e é uma pessoa que não desistiu. A gente acha assim que o João Vitor, o Yuri passou, eles nunca tiveram reprovação, nunca tiveram problemas no processo, né? E pelo menos o meu processo é cheio de problemas, mas eu estou aqui estudando e tentando e persistindo. Então, assim, acho que a gente tem que ter uma autorreflexão de saber, pô, eu errei nisso, preciso melhorar,
Mas eu acho que a principal mensagem é não desista, porque a área de TI é uma área muito grande de concurso, principalmente agora. Todo dia tem um concurso novo sendo autorizado aí de não sei de onde. E, assim, meio que depende só de você. Se você não desistir, seguir ali o feijão com arroz, ciclo, tal, você vai passar. Então, se você está perto aí de alguma prova e está vendo aqui a entrevista, continue estudando, dê aquele gás final, porque você vai passar. Perfeito, não, show demais. Não tenho nada a tirar nem pôr. Pois, João Vitor, meu caro, novamente aí, parabéns pelas aprovações. Sei que ainda virão outras. E obrigado pelo tempo aí, por se disponibilizar, compartilhar com a galera. Fechou, galera? Encerramos aqui então mais uma entrevista com o aprovado. Valeu!